O vídeo de hoje vai ser muito legal, pessoal, pois hoje a gente vai ter uma comparação lado a lado entre duas televisões lançamento da Samsung. Vai ser a televisão Q60D desse lado contra a televisão Q65D aqui desse outro lado. E sem enrolar, eu já vou começar aqui direto falando sobre a qualidade de imagem. Então, se vocês já puderem começar deixando o gostei aqui nesse vídeo, a gente agradeceria muitíssimo. Inclusive, vale a pena falar nesse vídeo aqui que as duas televisões aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo é fundamental aí para a continuidade do nosso canal. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem duas televisões de resolução 4K que entregam suporte para HDR10 Plus e as duas possuem a tecnologia QLED, tecnologia essa que permite a essas televisões entregar um número maior de cores na tela, deixando dessa forma a imagem bem mais bonita. No entanto, apesar de elas terem as mesmas tecnologias, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, isso não significa que elas sejam iguais, tá? Como vocês vão ver aqui, existem sim algumas diferenças visuais entre as duas televisões. E sobre a qualidade da imagem, é importante destacar que as duas televisões possuem 5 modos de imagens pré-definidos que podem impactar bastante a qualidade da imagem. E para essa comparação, eu decidi fazer os testes tanto no modo filme como no modo padrão, pois eu acredito que a maioria das pessoas vão utilizar as televisões em um desses dois modos de imagem. E vale a pena dizer que a principal diferença entre esses dois modos de imagem é que o modo filme tenta entregar pra gente cores mais naturais e mais realistas, diferente do modo padrão, que acaba entregando pra gente cores mais saturadas e mais exageradas, como por exemplo nessas imagens que vocês estão visualizando agora. E para essa comparação eu vou iniciar aqui comparando as duas televisões primeiramente no modo filme. E quando eu coloquei as duas televisões no modo filme, na maioria das cenas testadas eu tive uma preferência pela televisão Q65D, pois ela conseguia entregar pra gente um brilho superior e esse brilho superior conseguia dar um destaque extra para a imagem se comparado à televisão Q60D na esquerda. Além disso, a Q65D conseguia entregar para a gente cores um pouco mais quentes, algo que pode ser aí importante para quem gosta de usar as televisões no modo filme. E um outro detalhe que eu percebi usando as duas televisões no modo filme é que a televisão Q65D entregava cores um pouco mais saturadas. E isso necessariamente não é uma vantagem, tá? Pois às vezes eu notava, por exemplo, que o rosto de alguns personagens ficava um pouco mais avermelhado, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora. Mas mesmo assim, de forma geral, eu acredito que a maioria das pessoas iriam preferir a saturação da Q65D. Então, na prática, testando as duas televisões no modo filme, a televisão Q65D entregou mais brilho, cores um pouco mais quentes e cores que também se destacavam um pouco mais na tela. Inclusive, nessas imagens que estão passando aqui atrás de mim nesse momento, as duas televisões estão exatamente no modo filme. E vale a pena dizer que essas diferenças que eu estou relatando aqui não era assim uma diferença super gigantesca. Como vocês viram nas imagens até agora, sim, existiam momentos onde a diferença era relevante, mas também tinha várias cenas onde as duas televisões faziam ali um trabalho parecido. E antes de mostrar para vocês as imagens das duas televisões no modo padrão, vale a pena mencionar que no caso da televisão Q65D, por algum motivo, quando eu colocava no modo filme, às vezes a televisão abaixava o brilho de 50 para 29, tá? E quando ela fazia isso, eu aumentava, daí eu tirava do 29 e aumentava para o 50 para ficar exatamente idêntico às configurações da Q60D. Mas agora que a gente já falou aqui bastante sobre o modo filme, vamos ver como é que ficou a qualidade de imagem usando as duas televisões no modo padrão. E nessa parte do vídeo nós vamos inclusive mostrar a transição entre o modo filme e o modo padrão, pois assim vocês conseguem ver melhor a diferença entre os dois modos de imagens. Como vocês já podem visualizar, quando a gente colocava as duas televisões no modo padrão, a gente já tinha um confronto que era bem mais equilibrado. A Q65D até continuava tendo uma imagem que era mais brilhante e com cores mais saturadas, como eu já tinha relatado. No entanto, no modo padrão, já não achei essa diferença tão significativa assim. Então, se fosse para resumir, eu diria basicamente o seguinte: no modo filme, eu tive uma preferência pela Q65D, pelos motivos que eu já listei, já no modo padrão, já achei aí um confronto bem mais equilibrado. De qualquer forma, pelas imagens que nós estamos mostrando aqui para vocês, vocês também conseguem chegar aí às próprias conclusões. Só que essa parte sobre a qualidade de imagem ainda não acabou, pois existem alguns detalhes importantes que eu também preciso mencionar aqui para
vocês em relação à qualidade visual. Mas antes de falar sobre esses detalhes, apenas lembrando, se vocês estão pensando em comprar uma dessas duas televisões e querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Na descrição desse vídeo a gente vai colocar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e para quem não conhece, é um grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, e é totalmente de graça para entrar e participar do grupo. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado, então estamos esperando vocês lá. Mas como eu estava falando, ainda existem outros detalhes importantes sobre a qualidade de imagem, como por exemplo a questão do nível de preto. E para essa parte do vídeo, eu recomendo, se possível, que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois assim vai ficar mais fácil de vocês identificarem a diferença de nível de preto entre essas duas televisões. Inclusive, se vocês conseguirem assistir essa parte do vídeo em um ambiente que é um pouco mais escuro, também vai ajudar nessa questão. Em relação a essa questão do nível de preto, vale a pena mencionar que as duas televisões utilizam um painel do tipo VA, que é um painel conhecido por geralmente mandar bem nessa questão do nível de preto. No entanto, testando as duas televisões lado a lado, a gente consegue ver claramente que a televisão Q60D consegue entregar para a gente um nível de preto superior se comparado à televisão Q65D, que acaba tendo um nível de preto um pouco mais acinzentado. Não chega a ser ruim, no entanto, claramente a Q60D faz um trabalho melhor nessa questão, inclusive levando em consideração que essas televisões não possuem nenhuma tecnologia de mini LED ou recurso de escurecimento local. Levando isso em consideração, eu diria que a Q60D faz um trabalho extremamente competente. E além da Q60D ganhar nessa questão de nível de preto, ela ganha numa outra questão, que é em relação a problemas de vazamento de luz, porque em relação a isso, a Q60D ela é quase que basicamente perfeita para a categoria dela. Já a televisão Q65D, se você for mais exigente, você vai ver com mais facilidade vazamentos de luz perto das bordas da televisão. Então essa foi mais uma vantagem que a gente percebeu para a Q60D. No entanto, vale a pena dizer que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade. Então só porque a nossa Q60D é melhor na questão de vazamento de luz, não quer dizer que ela sempre vai ser, sabe? Mas enfim, a gente está mencionando aqui a experiência que a gente está tendo com as duas televisões, e na questão de vazamento de luz, a Q60D se saiu melhor. Outra questão importante de se avaliar ainda em relação à qualidade de imagem é sobre o ângulo de visão das duas televisões. E nesse sentido eu diria que as duas fazem um trabalho ok, ou seja, vendo de um ângulo mais lateral, vocês ainda conseguem assistir tranquilamente. No entanto, como vocês conseguem ver nessas imagens, quando a gente se desloca para um ângulo mais lateral, as cores já vão perdendo um pouco de intensidade, vão ficando ali um pouco mais esbranquiçadas. Então o ideal, se possível, é que vocês utilizem as duas televisões o mais de frente possível, pois só assim vocês vão conseguir ver de fato a qualidade máxima das duas TVs. Uma outra coisa que eu queria mencionar sobre a qualidade de imagem foi o seguinte: durante os testes com essas duas televisões, em 3 dias específicos, por algum motivo aconteceu um bug na qualidade de imagem da televisão Q65D durante a reprodução de alguns vídeos em HDR, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora, onde a gente consegue ver claramente que existe ali alguma coisa estranha nas cores da televisão Q65D, que ficam um pouco mais opacas, sem muita vida, se comparado à Q60D. Então essa foi uma questão que eu percebi em 3 dias diferentes durante os nossos testes. Por algum motivo, às vezes as cores da Q65D ficavam um pouco estranho, e isso impactou vídeos no YouTube, também impactou serviços de streaming como Netflix, e também aconteceu durante a minha experiência jogando jogos de videogames. E esse mesmo bugzinho eu não presenciei acontecendo na TV Q60D. E eu sei que essa questão que eu acabei de mencionar provavelmente vai preocupar algumas pessoas, mas também acho que não é para tanta preocupação assim, pois quando essa questão ocorria era fácil de solucionar. Para arrumar a questão, basicamente eu tinha que ligar e desligar a televisão, e se não funcionava eu tirava e colocava a televisão da tomada, e fazendo isso as cores já voltavam a ficar normal novamente. De qualquer forma, é interessante a Samsung ficar de olho nessa questão, pois se a gente está enfrentando esse probleminha, provavelmente algumas outras pessoas também estão. Inclusive no vídeo passado teve um inscrito que relatou ter verificado a mesma questão enquanto ele jogava videogame, sabe? Mas enfim, não acho que é algo para se estressar, mas seria interessante algum tipo de atualização para
ver o porquê isso está acontecendo. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena dizer que algumas das diferenças que eu contei aqui para vocês podem ser amenizadas se vocês mexerem nas configurações de imagem dessas duas televisões. Por exemplo, como a gente viu aqui nesse vídeo, em termos de nível de preto, a Q65D perde-se comparado ao Q60D. No entanto, se vocês entrarem no menu de configurações da Q65D e abaixarem o brilho da tela, fazendo isso, o nível de preto dela já vai melhorar bastante, chegando num resultado que é mais próximo a Q60D. No entanto, se vocês abaixarem o brilho para melhorar o nível de preto, nesse caso vocês vão estar sacrificando um pouco do brilho da televisão, que era justamente um dos pontos fortes dela, sabe? Mas, enfim, o que vocês precisam saber é que ainda dá para entrar nas configurações das duas televisões para tentar ajustar um pouco mais as configurações de imagem. Falando agora em relação à qualidade do áudio, aqui as duas televisões possuem uma potência de 20 watts e apesar delas serem idênticas em termos de especificação, durante os testes o som da Q65D me agradou mais. Era um som mais alto, com um pouco mais de grave, se comparado ao Q60D. No entanto, eu desconfio que essa diferença na qualidade sonora pode ser por conta da diferença das duas televisões. Afinal de contas, uma é de 55 polegadas e outra é de 50 polegadas. E apesar de, em termos de especificações, em teoria, elas serem idênticas, talvez o fato de uma televisão ser maior pode fazer, por exemplo, com que o som se propague de forma diferente dentro da televisão, fazendo com que a sensação que a gente tenha é que o áudio dela seja um pouco melhor, sabe? Essa é uma questão que eu tô pontuando aqui, porque é uma questãozinha que eu já percebi em outras televisões. Então, talvez o tamanho delas pode estar impactando aqui na minha experiência. Mas, enfim, em termos de qualidade sonora, testando essas duas televisões, eu preferi a Q65D. E ainda sobre essa questão da qualidade sonora, como eu já tinha falado em outros vídeos, eu recomendo que vocês entrem no menu da televisão e coloquem o som no modo amplificar, pois fazendo isso o som vai ficar mais alto, mantendo uma qualidade legal. Pelo menos eu preferi dessa forma. Então, no geral, eu diria que o som das duas televisões é ok, mas ao mesmo tempo não esperem muita coisa, tá? Provavelmente ninguém vai ficar super impressionado com a qualidade de som, no entanto também está bem longe de ser ruim. Falando em relação ao sistema operacional, aqui as duas televisões estão utilizando o sistema Tizen, que em termos de aplicativo é bem completo e durante os meus testes eu não percebi diferença de fluidez entre as duas televisões. Inclusive, falando em fluidez, as duas televisões responderam bem de forma geral, não tiveram nenhum travamento e nenhuma lentidão muito exagerada. Obviamente que por serem televisões um pouco mais baratas, o sistema não vai responder super instantaneamente, sabe? Mas para a categoria delas, eu diria que elas estão um pouco acima da concorrência em termos de fluidez do sistema operacional. E ainda falando sobre o sistema operacional, vale dizer que as duas televisões já possuem suporte oficial para o aplicativo Samsung TV Plus, que para quem não conhece, é um aplicativo por qual a gente consegue assistir a vários canais de TV a cabo de graça. É só ligar a televisão, conectar ela na internet e escolher o canal ali para assistir. É bem fácil de usar e é um diferencial legal aí que está presente nas duas televisões da Samsung. E o que falar agora em relação ao desempenho com jogos de videogames? Em relação a isso, como são televisões um pouco mais baratas, elas não têm todos aqueles principais recursos para os jogadores de videogames. Então a taxa de atualização, por exemplo, vai ser de 60 Hz e não 120, e ela não vai ter tecnologias como VRR, por exemplo. Mas mesmo assim, as duas televisões possuem sim os seus diferenciais para o público gamer. Por exemplo, as duas televisões possuem uma barra gamer que fica na parte de baixo da TV, como vocês conseguem visualizar, que nos dão acesso rápido ali a alguns recursos. E um outro diferencial para o público gamer é que as duas televisões possuem suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é um aplicativo por qual a gente consegue jogar a vários jogos de Xbox, ser Xbox, fazendo tudo pela internet. Então é basicamente igual ao Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, vocês conseguem jogar jogos de videogames sem ter a necessidade de comprar um console físico e vocês nem sequer precisam instalar o jogo na televisão, fazendo tudo via internet. Mas vale mencionar que esse aplicativo não é gratuito, tá? Então vocês precisam estar pagando uma mensalidade que no momento desse vídeo é de R$ 49,00 e pagando essa mensalidade, automaticamente vocês já conseguem ali ter acesso a uma biblioteca bem grande de jogos. E também vale a pena dizer que vocês precisam ter um controle com acesso a Bluetooth para conseguir conectar
conectar e jogar na televisão. E ainda falando sobre a experiência com jogos de videogames, eu queria comentar rapidamente o que eu achei da qualidade de imagem, só que agora mais focado aqui para o público gamer. Em relação a isso, eu tive uma preferência aqui pela televisão Q65D, pois ela conseguia entregar pra gente um brilho extra, como eu já tinha mencionado anteriormente, e para jogos de videogames, às vezes esse brilho extra fazia até que bastante diferença. Então, em termos de qualidade de imagem para games, eu preferia a televisão Q65D por conta do brilho a mais. E também vale a pena dizer que durante os meus testes com jogos de videogames, eu não usei as duas televisões no modo de imagem padrão de games, tá? Eu fiz algumas alterações. Inclusive, agora vocês estão vendo algum exemplo onde eu faço a alteração entre o modo padrão e o modo depois da minha alteração. E se por acaso alguém aí preferiu a minha alteração, eu vou deixar exatamente as alterações que eu fiz na descrição do vídeo, caso queiram conferir. Falando agora rapidamente sobre o visual e o design das duas televisões, o maior diferencial que elas possuem é que elas são televisões extremamente finas para essa faixa de preço, o que até poderia dar a elas um ar mais premium. No entanto, como as duas televisões são feitas basicamente todas de plástico, dá para ver vendo aqui no ao vivo que se trata realmente ali de televisões um pouco mais baratas, vamos colocar dessa forma. E ainda falando sobre o visual das duas televisões, uma das principais diferenças entre elas é em relação ao suporte de mesa, pois como vocês conseguem ver, a televisão Q65D possui um suporte central diferente da Q60D, que possui aquele tipo de suporte que fica localizado um em cada canto da TV. E no caso da Q60D, ela até tem um diferencial extra em relação a esse suporte de mesa, pois no caso dessa televisão, vocês conseguem inclusive colocar ela um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, a depender da sua vontade. E no nosso caso aqui, ela já está o mais alto possível. E falando agora sobre as conectividades dessas duas televisões, aqui elas são iguais e as duas televisões possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e HDMI ARC. E sobre o controle remoto, aqui as duas televisões têm exatamente o mesmo controle, é um controle pequenininho, com poucos botões, mas que funciona muito bem, e um dos grandes diferenciais desses controles da Samsung é que eles funcionam sem a utilização de pilha, pois na parte de trás a gente tem ali uma espécie de placa solar que carrega o controle com luz, ou seja, a luz do sol que bate no controle já serve para carregar, ou mesmo a sua luz normal da lâmpada de casa que bate no controle também já serve para carregar, ou se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu esse monte de informação, qual televisão vale mais a pena ser comprada? Antes de ir para esse resumo final, apenas lembrando mais uma vez, se você chegou até esse momento do vídeo, gostou dele, não esqueça de deixar o gostei, é extremamente importante pra gente, para ajudar a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube, e também dá uma olhadinha, veja se você realmente está inscrito para não perderem os próximos vídeos, e também se vocês puderem deixar um comentário aqui no vídeo, isso também ajuda muitíssimo a aumentar aqui o engajamento do nosso canal. Mas enfim, pessoal, o que falar agora, qual dessas duas televisões comprar? Depois que eu testei as duas televisões aqui por bastante tempo, pessoalmente falando, eu diria que a maior diferença entre as duas televisões é em relação à qualidade visual, onde a TV Q65D entrega um brilho maior pra gente. Então, se para você o brilho é relevante, é um ponto de vantagem para ela. Então, se você vai colocar a televisão em um local mais iluminado, talvez ela seja a melhor escolha. Além disso, como eu mencionei anteriormente, esse brilho a mais também é bem relevante para jogos de videogames, pois dá um destaque extra para a imagem. Então, se você vai jogar jogos de videogames, esse brilho a mais pode ser um ponto bem interessante a favor da Q65D. No entanto, a Q60D também tem a sua vantagem, que é em relação à qualidade do nível de preto. Então, se você vai usar a televisão em um ambiente que é mais escuro e você é mais exigente em relação a essa questão de nível de preto, nesse sentido a televisão Q60D conseguiu entregar um resultado mais consistente se comparado à Q65D. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, e se por acaso alguém que está assistindo a esse vídeo já tiver uma dessas duas televisões, podem ficar à vontade no campo de comentários para estar compartilhando a sua experiência com pontos positivos e negativos do que você está achando da televisão. Esperamos que tenham gostado, valeu a todos que chegaram até esse momento, valeu, falou e até a próxima!